Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas são vocês que decidem se acreditam nelas ou não. Cliquem em curtir e compartilhem o vídeo nas suas redes sociais. Relato: o violeiro e o lobisomem no Rio Grande do Norte. Olá, anfitrião, meu nome é Gustavo e moro em Natal, no Rio Grande do Norte. O relato que vou contar aconteceu há vários anos com meu avô, na década de 60. Eu fiquei sabendo dessa história pelo meu pai. Até então, eu nunca tinha dado bola para esse tipo de história. Sempre achei bobagem. Mas saber que houve algo assim na minha família fez mudar um pouco a minha forma de pensar. Enfim, vou contar como foi. Na época do fato, o meu avô morava no interior do estado, na cidade de Itajá. Naquele tempo, ele ainda era jovem e trabalhava como violeiro. Ele vivia de cantar em festas e comemorações da região. Era bem popular naquelas bandas. Até que ele foi chamado para tocar em uma festa particular em uma fazenda chamada Nova Floresta. Seria um bom trabalho e ele iria ganhar um bom dinheiro. Então aceitou na hora. Com tudo acertado, lá foi ele, levando o seu inseparável violão e os seus 3 cachorros que sempre o acompanhavam pelas estradas de terra da região. Como sabem, naquela época, o interior era bem difícil. A maioria das cidades eram separadas por estradas ruins e muitas delas de chão de terra, sem nenhuma estrutura. Além disso, a maioria das pessoas se locomoviam com carroças e cavalos, que eram comuns nessas regiões mais isoladas. Enfim, depois de um tempo na estrada, meu avô chegou na fazenda e começou a trabalhar. Tocou seu violão e cantou, animando a todos na festa. Ele passou a tarde toda tocando na fazenda e tudo correu muito bem. Já no final da tarde, quase anoitecendo, ele começou a se preparar para ir embora para casa, sem sequer imaginar o que lhe aguardava no caminho de volta. Anfitrião, depois de arrumar suas coisas, ele foi falar com o dono da fazenda para receber o seu pagamento. Ele se despediu de todos e seguiu seu caminho de volta para casa com seus cachorros. Naquela altura já era de noite, mas isso nunca foi um problema para o meu avô, que por tocar em festas, muitas vezes tinha que voltar para casa tarde da noite. Por isso mesmo, ele levava os seus fiéis cachorros para lhe fazer companhia. Então, ele foi seguindo pelo caminho tranquilamente, até que chegou em um certo trecho da estrada, que faltavam uns 10 minutos para chegar em casa. Foi aí que ele contou que começou a se sentir como se estivesse sendo observado. Sabe, quando a gente percebe que tem algo próximo te olhando, mas não sabe de onde vem? Foi assim que ele disse que se sentiu naquele momento. Ele estava na carroça na hora, então ele parou para olhar em volta. Nisso, reparou que os seus cachorros começaram a ficar muito inquietos. Eles começaram a rodear a carroça e latir para o mato em volta da estrada.
Eles eram cães bravos, mas não agiam assim sem motivo. Isso ligou o alerta do meu avô, que se levantou e começou a procurar em volta para ver se conseguia ver o que estava deixando seus cães daquele jeito. Foi naquele momento que ele percebeu a silhueta de algo se movendo entre o matagal. Parecia um outro cachorro, só que era muito maior do que qualquer um do que ele estava levando junto. Meu avô disse que ao ver aquele bicho tomou um susto. Se sentou novamente na carroça e puxou as rédeas para sair de lá e tentar chegar logo em casa. Começou a acelerar com os cães acompanhando em volta. Eles ainda estavam agitados e latindo para o matagal. Depois de alguns metros, ele então olhou para trás e viu aquela coisa saindo do mato. Não demorou para perceber que aquela criatura estava longe de ser um cachorro qualquer. Segundo o que o meu avô contou, aquela coisa que saiu do meio do mato era um ser enorme e muito ameaçador. Segundo sua descrição, a criatura era bem semelhante à que vemos em relatos de lobisomens, confirmando as suas maiores características físicas. Porém, aquela fera tinha algumas particularidades. Ela andava como um cão com as pernas dobradas para trás, como se fossem atrofiadas. Os seus pelos eram negros, mas falhos, com partes da pele acinzentada visíveis. Mas o que ele achou bem estranho era que os olhos eram brancos, diferentes da maioria dos outros relatos. Era como se ele não tivesse as íris dos olhos, apenas o globo ocular branco. Aquilo dava a entender que a criatura era cega, mas na verdade não era. Ela parecia enxergar normalmente. O anfitrião, assim que ele viu aquela coisa, ficou horrorizado. Se manteve parado alguns segundos olhando a criatura caminhando pela estrada de terra em direção à carroça. Foi aí que ele percebeu o perigo que corria. Então se virou e puxou as rédeas do cavalo e acelerou pela estrada. É claro que não foi o suficiente para escapar da criatura, que começou a persegui-lo em alta velocidade. Nisso, ele sentiu o primeiro impacto na traseira da carroça e o som de algo se quebrando. Ao olhar para trás, percebeu que parte da madeira de trás tinha sido despedaçada pela fera, que virou e começou a se aproximar pela lateral para tentar puxá-lo e jogá-lo no chão. Foi aí que seus cachorros partiram com tudo para cima da criatura, a atacando de forma feroz. Nisso, o meu avô seguiu com a carroça olhando para trás, enquanto seus cães mordiam as pernas da besta, que soltou um grito alto, seguido de um uivo de gelar a espinha. Mas os seus valentes cães não se intimidaram. Continuaram a cercar e atacar a fera. Foi aí que meu avô começou a gritar para tentar chamar os seus cães. Ele já estava a uma certa distância, mas ainda conseguia ouvir os latidos e a fera berrando e rosnando. Até que ele saiu do ponto de visão e enfim conseguiu chegar na sua casa sem nenhum arranhão. O meu avô largou a carroça no quintal e correu para dentro de casa com o coração na mão pelos cães que ficaram para trás. Mas o seu medo foi maior, e ele não teria o que fazer a não ser esperar que nada de pior acontecesse. Ele pegou um facão e se sentou na varanda da casa esperando e olhando para a estrada iluminada apenas pela lua. Até que percebeu uma movimentação. Em seguida,
viu que eram seus cães correndo para dentro do quintal. Os 3 estavam bem machucados, mas vivos e aparentemente bem. O meu avô tratou das feridas deles, que conseguiram se recuperar daquele pesadelo. Como já era um pouco tarde da noite, a minha avó já estava dormindo. Então apenas no dia seguinte, no café da manhã, que o meu avô contou o que aconteceu. Essa história se espalhou pela região, causando estranheza e medo por um tempo, mas depois daquela noite, a criatura nunca mais foi vista e tudo voltou ao normal. Bom, anfitrião, esse é o relato que me foi contado. Claro que já se passou muito tempo e essas histórias sempre vão mudando e ganhando novos detalhes a partir das pessoas que vão contando. Mas ainda assim, é algo impressionante. Eu confesso que acredito que o meu avô esteve frente a frente com essa criatura. Sei que nessas regiões mais isoladas, essas coisas são mais comuns. E temos muitos relatos de pessoas, mesmo nos dias de hoje. Com tudo isso em mente, vendo todas essas aparições espalhadas por aí, não dá para negar que essas criaturas realmente existem, mesmo que para muitos sejam apenas histórias além da imaginação. Relato: Entidade apavorante na madrugada. Narrado por Cícero Augusto. Olá, Cícero Augusto e anfitrião. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Silva e o que eu vou contar aconteceu comigo no ano de 1991. Já adianto que jamais consegui ter explicações sobre o acontecido e muito menos entender o que eu vi naquela noite estranha. Mas vamos lá. Naquela época, eu era recém-casada, mas por conta do trabalho do meu marido, passava boa parte do dia sozinha, pois ele trabalhava numa empresa um pouco longe de onde morávamos. Por isso chegava em casa tarde da noite. Nós morávamos em um bairro um pouco afastado e devido ao horário e local, que era cercado por muita mata e terrenos baldios, eu ficava um pouco preocupada. Só me sentia mais tranquila quando ele chegava em casa. Mas até então nada de ruim havia acontecido. Mas isso logo iria mudar. Cícero, teve uma noite, eu lembro, eram mais ou menos 5 minutos para meia-noite. Eu já estava ansiosa para que o meu marido chegasse por conta do horário avançado. Então resolvi ir até o portão da casa para esperar por ele. Confesso que não foi a melhor ideia que eu tive na minha vida. A rua já estava deserta. Naquele horário passavam poucos carros que iluminavam temporariamente a rua com seus faróis. Eu fiquei lá observando sozinha o caminho que o meu marido chegaria, torcendo para que o próximo veículo fosse o dele. Me recordo que fiquei um bom tempo lá fora esperando. Foi então que eu olhei para o relógio de pulso e percebi que já haviam se passado uns 30 minutos que eu estava ali. Naquele momento, eram exatamente 00:30. Nesse exato minuto, algo estranho começou a acontecer. Eu comecei a ouvir um som muito incomum. Era como se um tipo de apito ou assovio lembrasse aqueles apitos de vigias noturnos que usavam nas suas rondas de moto. Eu estranhei um pouco, pois não havia barulho de moto alguma ou de alguém passando. Fiquei procurando de onde estava vindo o som, sem entender o que estava acontecendo. Até porque não haviam rondas à noite em nosso bairro. Mas o som continuava insistentemente. Nisso eu olhei numa certa distância. Em uma parte bem escura da nossa rua, havia uma encruzilhada e bem próximo tinha um bosque,
com pouca iluminação. Foi ali que eu tive uma visão macabra que marcou a minha vida, pois nunca consegui uma explicação para aquilo. Cícero, eu vi uma espécie de criatura humanoide. Ela lembrava um ser humano, mas com uma cor de pele acinzentada. Na distância que eu estava, deu para ver que aquela coisa estava com roupas velhas e surradas. Mas aí então veio o pavor, pois percebi que aquilo não parecia estar tocando o chão com os pés. Flutuava no ar, se deslocando de uma forma aleatória, com uma velocidade incrível, quase como se teletransportasse. Mudava a sua posição e parava por um instante, e em seguida, rapidamente, ia para outro ponto e parava novamente. Eu me lembro de ter ficado sem reação, completamente horrorizada com aquela visão inexplicável, sem saber o que fazer, e sozinha. Eu tive o impulso de me virar e sair correndo para dentro da minha casa. Fechei tudo, me sentei no sofá calada e pensativa. Estava horrorizada com a ideia daquela coisa macabra viesse até a minha casa e de alguma forma entrasse. Eu não sabia do que aquilo era capaz, mas uma coisa eu me lembro bem, de como fiquei tremendo por vários minutos, até que eu ouvi o som da fechadura da porta da frente e a voz do meu marido entrando. Fiquei aliviada, mas ainda estava em choque e resolvi contar a ele o que havia acontecido. Mas ele disse que não havia visto nada na rua quando chegou. Estava tudo normal. Cícero, depois daquela noite de terror, eu não tive mais nenhum episódio com aquela coisa. Mas sempre me perguntei o que poderia ser aquilo. Teria sido um fantasma? Um demônio? Talvez a imaginação de uma mente cansada? Eu não sei. Mas ainda tenho um pouco de medo de sair de casa sozinha de madrugada, pois jamais vou esquecer aquela criatura que para mim é algo além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante saber o que vocês estão achando das histórias narradas aqui no canal. E claro, cliquem em curtir e não deixem de compartilhar os vídeos. Assim mais pessoas vão conhecer o canal e vamos crescer e fazer com que o conteúdo melhore cada vez mais. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.